Fala galera, tudo bem? Como estão? Professor Sérgio novamente, da modalidade surf, lá do Perequiaçu, da Escolinha do Perequiaçu. Vamos seguindo aqui fazendo nossas videoaulas. Espero que estejam todos bem, pais, alunos, e acompanhando o nosso canal, nossas aulinhas lá no canal do YouTube. Beleza, galera? Ontem a gente falou, hoje é nossa 13ª videoaula. Vamos dar sequência aí no que foi passado, né? Seguindo esse cronograma, continuação. Aula passada a gente falou um pouquinho sobre a história do surf, né? E falou um pouquinho sobre as pranchas, né? Do que eram feitas as pranchas, né? Falando que as pranchas eram feitas de madeira, na Polinésia, né? Naquele triângulo da Polinésia. No Peru já eram feitas de jundu. E hoje a gente vai falar mais precisamente sobre as pranchas, né? Sobre a prancha em si. O que sobre a prancha, professor? Negócio tão simples, não. A gente vai falar sobre tamanhos, diversos tamanhos de prancha que a gente tem hoje em dia, diversos modelos, diversos materiais e diversas aplicações em relação àquilo que a gente vai utilizar com essa prancha. Então você vê que, por que tanta coisa assim, por que tanta variação? Justamente por causa disso, né? Pela crescente do esporte, né? O esporte cresceu demais, surgiram várias vertentes dentro do próprio surf, né? Então isso aí houve com que as pranchas também tivessem toda essa diversidade. Então a gente pode falar um pouquinho que tem as pranchas de lazer, que é para a galera tirar uma onda, tem as pranchas mais focadas nas competições, né? Tem as pranchas focadas mais para a parte do aprendizado, né? Então a gente tem diversas situações. Vamos falar um pouquinho sobre os modelos das pranchas. Tá? Antigamente era uma prancha só, bem redondona, né? Mais ou menos parecida com essa aqui, com bastante flutuação, bastante área, né? Hoje em dia a gente pode falar que a gente tem as mini models, que são as pranchinhas de fibra, né? Elas são bem pequenininhas, mais arredondadas, com bastante flutuação. É uma prancha para lazer, para a galera tirar uma onda, curtir bastante. Uma onda um pouquinho mais cheia, uma onda um pouquinho mais gorda. É uma prancha que desliza bem sobre a água e tem a função mesmo da pranchinha ficar mais solta e bem divertida. A gente tem as pranchas de fibra normais, né? As pranchinhas que a gente utiliza depois que a gente já está um pouquinho mais familiarizado com o esporte, que são as pranchas de fibra, né? Os modelinhos assim, tipo mais uma lãzinha. A gente tem as pranchas que são mais ou menos desse estilo aqui assim também, só que são tamanhos maiores, né? Ela é mais ou menos desse mesmo estilo de prancha, só que é uma prancha com o dobro de tamanho, que seria as guns, né? Para que essas ganzeiras, né? Essas pranchas maiores? Essas pranchas maiores a gente usa em determinados mares, os mares um pouquinho maiores, mares grandes, ondas grandes, né? A gente precisa de uma remada, uma prancha, né, para a gente conseguir uma velocidade para entrar naquela onda grande, que ela tenha flutuação, né, estabilidade suficiente para a gente dobrar aquelas ondas, aquelas morras grandonas, né? Terminando falando sobre as guns, a gente tem uma prancha ainda maior ainda do que a gun, que são os longboard, né, que já é uma outra vertente do surf, é uma prancha maior, já mais ou menos nesse formato aqui assim, ó, tá vendo? Que é a prancha da escolinha, né? É uma prancha bem redonda, tá vendo? Já o bico largo, um pouco mais de espessura, bem comprida, porque já é um outro estilo de surf, já não é um surf de tanta manobra, é um surf já lembrando o surf antigamente, aquele surf clássico, né? Onde o surfista ele já faz as manobras, mas as manobras são mais lentas, então ele se movimenta na prancha, o estilo de manobra também é diferente, né? Lá não conta tanta a verticalidade do surf, mas em si muito estilo, né? Ele pode se deslocar pela prancha, fazendo uma outra manobra, que é o hang ten, quando se coloca uma prancha, um pé no bico da prancha, né? Hang five, ou hang ten, quando se coloca os dois pés no bico da prancha. Então já é um outro estilo de surf. Dentro dessa vertente do longboard, a gente tem um longboard que é um pouquinho mais curto também, que ele simula o longboard, só que ele é um pouquinho mais curto, né? Então você consegue ter toda essa flutuabilidade do longboard, né? Fazer essas manobrinhas mais calmas, só que a prancha é um pouco mais lenta, então você consegue ter um pouco mais de
de deixar a prancha um pouquinho mais manobrável, que seria mais ou menos essa aqui, tá vendo? Ó? O fanboard, né? Só que esse fanboard aqui, a gente já vai ver que ele tem um pouquinho de diferença do fanboard que eu tô falando. Por quê? Por causa do material, né? Então a gente fala um pouquinho sobre as pranchas, né? Você vê que tem mini model, a pranchinha normal nossa de surf, né? A gente tem o fanboard, a gente tem o longboard, tem vários tipos de prancha. Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre de que materiais são feitas essas pranchas, né? As pranchas começaram sendo feitas de madeira, depois a gente já começou a usar a resina, né? Eles faziam a madeira, depois começavam a resinar a prancha por cima da madeira, até finalmente a gente chegar nessa prancha aqui de fibra, que é a prancha de poliuretano, né? Ela é um bloco de poliuretano parecido com isopor, né? Só que ele é um pouquinho mais denso, né? Os gomos são menores, né? O isopor com os gominhos menores. E a gente faz toda essa lâmina, todo esse shape da prancha, né? Com o maquinário. Depois a gente encapa ela com um tecido, né? E a gente passa uma resina por cima, né? E esse tecido ele cola nesse bloco, né? E a gente vem com camadas, né? De tecido, resina, até chegar nesse acabamento final aqui, né? Dá um lixamento, mais um banho de resina e ela fica polidinha assim, fica prontinha para o uso, né? A gente conseguindo fazer dessa forma, a prancha fica leve, né, com esse bloco de poliuretano, leve e bem resistente, né, que é o sentido da prancha. A gente tem uma prancha leve e resistente, para que ela possa ser, né, bem solta, né, conseguir fazer bastante manobra, mas que ela não quebre tão fácil. Dentro dessa vertente da prancha de fibra, a gente tem um outro tipo agora, que é um pouquinho mais novo do que o poliuretano, que é a prancha de epóxi. Né? Qual que é a diferença dessa de epóxi para essa de poliuretano? Praticamente é igual, só o bloco, que aí sim ele é mais um isopor, né? Ele já não é feito de poliuretano, ele já é um isopor propriamente dito, e a gente reveste com tecido, só que a gente muda a resina, a gente não usa a resina de poliéster, a gente usa uma resina epóxi, tá? Porque a outra resina ela queima o bloco, então a gente usa uma resina apropriada, a resina epóxi, justamente para fazer essa prancha. Né? Qual que é a diferença entre uma prancha e outra? O bloco de epóxi, né? Ele não é tão denso, ele é um pouco mais leve, ele boia mais, né? Então, o epóxi, a gente tem a vantagem dele ser ele é um pouco menos resistente, mas em compensação ele é um pouco mais leve, né? A prancha boia mais, a prancha anda um pouquinho mais por cima da água. Beleza, galerinha? Então, falando de materiais, a gente fala um pouquinho sobre poliuretano, sobre epóxi, né? Quais outros materiais que a gente tem? Esse aqui já é um pouquinho ainda mais novo, né? Um material ainda mais novo do que o poliuretano, né? Ele chegou mais ou menos junto um pouquinho depois. São as pranchas de soft, né? Esse material aqui mais que parece tipo uma espuma, né? Ela também tem as longarinas centrais, né? Para dar resistência à prancha, mas é uma prancha de espuma, né? As quilhas são de borracha, tá vendo? E por que fizeram esse material? Esse material surgiu justamente, né, para aplicação de aulas. Né? A prancha de fibra é uma prancha mais dura, né? Então, quando tem esse contato da criança ou do aluno, da pessoa mais iniciante do surf, tendo esse contato com a prancha, muita queda no começo, né? É difícil ele já conseguir, já ficar de pé, executar um surf. Então, no comecinho tem muitas quedas da prancha e pode ser que haja um contato do surfista com a prancha. Então a gente acaba utilizando esse material, principalmente quando a gente se fala de criança, né? É mais sensível à dor, mais perigoso, né? A gente sempre fala que apesar do surf ser um esporte lindo, maravilhoso, ele tem seus riscos, né? E um deles é a gente conseguir bater na prancha. Às vezes bater na prancha quando ocorre uma queda ou alguma manobra mal executada. Então a gente usa essa prancha aqui de soft, né? Justamente que se bater pode ser que machuque, mas tem menos chance de machucar tanto quanto uma prancha de fibra. Beleza, galera? Então a gente falou um pouquinho aqui sobre as pranchas, sobre toda essa diferenciação, né? Então você viu que a gente tem outra coisa que a gente pode falar em relação aos tamanhos das pranchinhas também, né? Hoje em dia, se você for fazer uma prancha, tem as pranchas
voltadas mais para o free surf, pranchas voltadas para a competição, para o aprendizado. Então, se você está na iniciação, você vai usar uma pranchinha com mais flutuação, né? Com mais, que nem essa aqui da escolinha, você vai pedir já estilo um fanzinho, que vai ser mais fácil de você ter remada, mais fácil de você conseguir fazer a movimentação de subir na prancha, vai ficar mais fácil para você deslizar nessa prancha no começo quando você ainda nem tem tanto equilíbrio, né? Agora, por exemplo, um surfista que ele usa ele não compete, né? Ele faz um surf como hobby, por exemplo. Então, ele quer uma prancha durável. As pranchas hoje em dia, elas têm preços mais baratos, mais caros, mas as pranchas hoje, pela tecnologia, né, impressa nas pranchas, elas não são tão baratas, né? Ela tem um preço um pouquinho caro, né, para algumas pessoas. Então a gente já, como é uma prancha do dia a dia que a gente vai usar bastante, né, a gente não tem patrocínio, geralmente é o surfista que está pagando essa prancha, ele já opta por fazer uma prancha mais resistente, né, que nem eu, por exemplo. Quando eu vou fazer uma prancha, eu peço para o meu shaper fazer uma prancha bem resistente, caprichar, fazer com mais tecidos, né? Em vez de colocar 1, 2 tecidos, ele coloca 3 tecidos, 2 embaixo, reforça um pouco na resina. Para quê? Para que eu tenha uma prancha durável, né? Que consiga ficar aí surfando com ela um ano e meio, né? Para não ter todo esse gasto com prancha, até sentir a necessidade de ter que trocar. Né? Às vezes vai quebrando, vai arrumando, ela começa a ficar mais pesada, tem filtrações de água. Aí chega uma hora que não tem jeito, a gente tem que trocar a prancha. Agora a gente falando sobre os atletas, né, de competição, o atleta geralmente eles têm patrocínios, né, tem shapers que as empresas de prancha mesmo, as marcas de prancha geralmente patrocinam esses atletas, né. Quando eles não têm patrocínio de prancha, eles têm patrocínio de roupas, de outras vertentes do surf que às vezes compram essas pranchas para ele. Ele escolhe o shaper, esse patrocínio ele paga a prancha, né. Então, para o surfista profissional que não tem esse gasto com a prancha, ele não tem a necessidade de fazer uma prancha tão reforçada, tão pesada. Para ele, interessante é ter uma prancha o quê? Bem fininha, bem leve, né? Para que ele consiga desenvolver melhor o seu surf, né? Nessa parte hoje de manobras progressivas, né? Aéreo, quebra de direção, né? Você está indo para um lado, de repente você já está indo para o outro, então ele precisa de uma prancha bem leve, que desenvolva bem na onda. Então, como ele não vai ter necessidade de fazer uma prancha tão duradoura, tem um prancha que ele usa para um campeonato, faz uma prancha exclusivamente para aquele campeonato, né? Então ele acaba utilizando umas pranchas mais leves. Como assim? Ele põe menos tecido, a prancha tem um tecido em cima, um embaixo, pouco tecido, então fica uma prancha bem leve, bem foguetinho mesmo, a durabilidade dela é menor, né? Então tem tudo isso envolvido, tá bom, galera? Você vê que parece uma coisa simples, mas a gente tem diversos modelos, porque a gente tem diversas aplicações, diversos materiais, qualidade de preço, o preço também varia pela qualidade do material, qualidade do bloco, qualidade do tecido, tudo isso. Beleza, galerinha? Então a gente falou sobre um pouquinho das pranchas hoje, né? De tudo que é as pranchas, né? De toda essa evolução. Falando um pouquinho de prancha, tem um lado ruim, né, na prancha, que eu acho que um dia pode ser que a gente consiga desenvolver alguma coisa mais sustentável, né? As pranchas, elas são todas derivadas do petróleo, né? Esse é o lado negativo, né? O bloco, a resina, o tecido, né? Então, os shapers, eles têm que se preocupar, ter muita atenção na hora da fabricação das pranchas, né? Porque esse pó, né, quando eles passam a resina, aquele odor, aquele resíduo da resina que sobe é altamente tóxico. Quando você faz o acabamento que você lixa a prancha, aquele pozinho que sai da resina misturado com o tecido também é altamente tóxico, é inflamável. Então, por enquanto é feito dessa forma, né? Infelizmente, a gente ainda não, né, o ser humano está em desenvolvimento também. Pode ser que um dia a gente ache algum outro material que não seja tão abrasivo para o meio ambiente e para o próprio shaper, né, quando ele faz a prancha. Mas eles também, né, também junto com a evolução, também vê evoluções de materiais de proteção. Então você vê que os shapers hoje eles têm sala própria, toda climatizada, com ar-condicionado, ventilador, eles usam umas máscaras profissionais mesmo, com 3 filtros, né, a maioria, né, usa para não prejudicar a sua saúde. Beleza, galerinha? Tem muito mais coisa ainda a ser falado,
né, sobre as pranchas. Se vocês tiverem curiosidade também, vocês podem estar pesquisando, colocando lá no site, pranchas de surf, lá no Google, vai aparecer um monte de coisa, um monte de diversidade. Hoje a gente falou mais ou menos sobre o básico, né, acho que deu para vocês entenderem bem a diferença de materiais, as diferenças de tamanho, o porquê, né, a aplicação de cada um em cada coisa, né, o aluno um pouquinho mais cheio, né. Então acho que deu para ilustrar bem aquilo que a gente queria passar para vocês hoje, tá bom, galera? Então é isso. Nossa próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre o lash, voltar nos equipamentos de surf, né? Que são o lash, a gente vai falar um pouquinho sobre a parafina também, a importância, como utilizar, tá joia? Então essa foi a nossa 13ª videoaula. Espero que vocês continuem em casa. Está tendo uma flexibilização um pouco maior, né? Parece que as coisas estão melhorando, então a gente está caminhando aí para um platô na pandemia, então espero que em breve a gente já possa estar junto lá na escolinha. Tá bom, galera? Então fiquem bem, fiquem em casa, mas em movimento. E se saírem, usa a máscara. Valeu, galera? Até a próxima aula. Tchau!